Então, bom dia a todos. O meu nome é André Caldeira, eu sou CEO e sócio fundador da Propósito Research. Nós somos uma empresa especializada em talento sênior, nós fazemos o recrutamento e seleção de altos executivos para as empresas, bem como a avaliação e o desenvolvimento de lideranças estratégicas em diferentes organizações no Brasil todo. E eu tenho a honra e o prazer de hoje dividir aqui esse espaço virtual com o Dr. Sérgio, a doutora Thaís, dois grandes profissionais da área trabalhista do escritório Marins Bertoldi. Marins Bertoldi, que é um escritório com o qual a gente já fez diversas iniciativas, diversos eventos juntos. Na verdade, nós, Propósito, somos clientes do escritório Marins Bertoldi, e Marins Bertoldi é cliente dos serviços de busca de executivos e talentos da Propósito. Nós temos uma relação de muitos e muitos anos, e no ano passado, se não me falha a memória, nós fizemos um evento juntos na pauta de avaliação, remuneração, atração de altos executivos e formatos de contratação de executivos, que foi um sucesso no escritório, no auditório do nosso escritório da Propósito Research. E pensando no momento em que nós estamos passando, com todos os impactos humanitários, sociais e profissionais do ponto de vista corporativo nas organizações, o escritório Marins Bertoldi concebeu esse evento e me fez o convite para ser o mediador. Então, eu agradeço, antes de mais nada, a presença de todos vocês, agradeço ao Dr. Sérgio, a doutora Thaís, e gostaria que a gente, então, já desse início, combinando um pouquinho da dinâmica. A gente optou por fazer esse formato mais aberto, onde todos estão participando como se fosse um grande debate, mas por ordem, por uma questão de ordem e organização, para que a gente não tenha todos falando ao mesmo tempo, mas que a gente siga como se fosse uma espécie de uma reunião virtual. Diga-se de passagem, todos estamos aprendendo muito, né, sobre a questão da etiqueta virtual. Eu gostaria, então, de receber as perguntas que os participantes tiverem aqui pelo chat, e eu vou escolhendo essas perguntas, e daí vou fazendo, vou colaborando, vou complementando. Evidentemente que a minha área de especialização é a de lideranças estratégicas, pessoas, mas ela volta e meia se entrelaça profundamente com todos esses desafios na área jurídica, na área legal, enfrentado pelas pessoas, e até dúvidas que pelas empresas, e até dúvida que as próprias pessoas possam ter em relação a todas essas mudanças dos tempos que estamos vivendo. Muitas organizações estão completando aí a sua terceira ou quarta semana de isolamento, de quarentena. Isso vem promovendo uma série de desafios e de dúvidas, de questionamentos nas empresas sobre como atuar em relação a talentos, em relação a pessoas, em relação a contratações, em relação a vínculos trabalhistas dentro deste novo formato, neste período. E aí nós tivemos o advento de MPs e mudanças urgentes na legislação, que é o foco do nosso debate. No entanto, a gente não gostaria de ficar somente no beabá, no básico, como a gente estava conversando antes. A gente gostaria de fato, ir para dúvidas mais profundas, mais significativas. Então, antes que a gente entre nessas dúvidas mais significativas, que eu acho que é o objeto de interesse de todos, vou pedir para alguém só mutar o seu microfone, só para a gente não ter vazamento, né, de som. Eu gostaria, então, de começar pedindo uma breve introdução do Sérgio e da Thaís. Gostaria que vocês se apresentassem rapidamente e falassem um pouquinho sobre as dúvidas mais frequentes que vocês têm percebido nas diferentes interlocuções com empresas, dado o momento que a gente está vivendo. Então, eu vou fazer aqui um controle do tempo, e se a gente puder dar aí, no máximo, uns 3 a 5 minutos para cada um de vocês. Thaís, você poderia começar se apresentando, e daí falar um pouquinho sobre essas dúvidas mais frequentes? Por favor. Bom dia, André, bom dia, Sérgio, bom dia a todos. Obrigados que estão gastando ou investindo um tempinho aqui com a gente para a gente discutir um tema que hoje é a realidade de todas as empresas no Brasil, né? Eu sou advogada trabalhista, sócia do Marins Bertoldi, professora universitária, e atualmente espero ser uma colaboradora das empresas
que a gente tem conversado, tem auxiliado. Eu acho que a pergunta número 1, André, de todas as empresas, principalmente os RHs, que estão tendo contato diário, estão operacionalizando com as relações de trabalho essa crise toda, a pergunta número 1 é: doutor, o que eu faço com os empregados da minha empresa? Essa é a pergunta de R$1 milhão e que não existe resposta mágica, não existe uma resposta certa para todas as empresas. O André bem antecipou, nós estamos aí sob a égide de 2 medidas provisórias que mudaram muitas coisas em relação ao direito do trabalho e que trouxeram vários mecanismos que podem ser utilizados pela empresa. Então, o que a gente procura nesse momento é compreender profundamente qual é a real dor daquela empresa. Por que eu estou falando isso, André? Porque tem empresa que está com as suas atividades paralisadas completamente. Para essas empresas, existem determinadas perguntas. O que eu faço? Férias coletivas? Férias individuais? Banco de horas? Suspendo o contrato? E existem empresas que continuam operando, mas com horários reduzidos, com demandas bem menores e que não precisam de toda a mão de obra que elas dispõem. Essas são outras perguntas que essas empresas fazem. Então, posso reduzir jornada e salário? Posso deixar parte em banco de horas, parte trabalhando? Então, as perguntas têm variado conforme as necessidades das empresas. Mas a pergunta número 1 é: o que eu faço com os empregados? Essa é a dor real dos empresários, essa é a dor real dos RHs nesse momento. Como lidar com o seu quadro funcional nesse cenário absolutamente atípico que a gente está vivendo? Sérgio, para você, o que você percebe que os clientes mais estão perguntando? Vamos lá. Então, em primeiro lugar, o meu nome é Sérgio Chapondo, sou advogado trabalhista, sócio do escritório Marins Bertoldi, professor de Direito do Trabalho da FAI e da Escola Superior de Advocacia. Thaís e André, na verdade, eu acho que o grande sentimento... Obrigadão, hein? Vou pedir só para todos mutarem o seu microfone, para a gente não ter vazamento de som, por favor. Pode prosseguir, Sérgio. Pois não, André. Acho que a grande questão que a gente tem que enfrentar hoje, que eu sinto pela consulta dos clientes, é a insegurança jurídica. Nós tivemos 2 medidas provisórias que foram importantíssimas para os empresários no que concebe as soluções para as empresas relacionadas ao direito do trabalho, que foi a medida provisória 927 e a medida provisória 936. Entretanto, em que pese essas medidas provisórias trazerem um alento sob o ponto de vista de dizer o que a empresa pode fazer, que caminhos alternativos o empresário tem para solucionar esse grave problema que enfrentamos, nós temos uma série de inseguranças jurídicas sobre a aplicação dessas regras, porque elas beiram a inconstitucionalidade em alguns pontos. Então, nós temos um pacote normativo que nós não temos segurança de utilizar, porque nós podemos estar utilizando hoje e amanhã estar sendo punido pela Justiça do Trabalho por estar seguindo a lei. Isso é uma coisa que eu acho que só nós, brasileiros, temos a oportunidade de viver, né? Você cumpre a lei e é punido porque você está cumprindo a lei, e essa lei, ela desrespeita a Constituição, e amanhã você vai ter que pagar uma conta que você nem sabia que tinha. Então, isso tem afligido, assim, muitos empresários, que eles falam: doutor, a lei está publicada, posso aplicar? Aí a gente diz: depende, calma, não é bem assim. Então, isso angustia a gente que está respondendo, André, e angustia o cliente, que ele quer tocar o negócio dele da forma que é possível, diante desse cenário caótico, e ele não tem a segurança jurídica, ele não tem o apoio legislativo para isso. Então, eu acho que o grande momento de insegurança que a gente está vivendo é o que está prejudicando os empresários. André, você está no mudo. Uma coisa que eu tenho lido, e conversado com diferentes empresários e clientes é a questão da delicadeza e da importância da negociação com os sindicatos neste período. O que vocês podem comentar em relação ao que vocês já viveram até agora em relação à variável da negociação com os sindicatos?
gostaria que a Thaís respondesse isso, porque ela esteve essa semana numa negociação duríssima com o sindicato, talvez. Acho até que uma das mais difíceis da vida dela, e olha que a Thaís está na carreira da advocacia desde os 16 anos, hein? Eu acho que foi uma das piores. Então só tem 2 anos, está com 18 Só. agora. É isso aí, Thaís. Conta para nós, Thaís. Exatamente, André. Veja, esse momento de insegurança jurídica que o Sérgio bem destacou, tem feito com que as empresas, e de forma correta, tenham buscado apoio nos sindicatos. Porque, sem dúvida nenhuma, a negociação com o sindicato, ela é a medida jurídica mais segura, mais conservadora. Mas como todo remédio eficiente, tem um gosto amargo e pode ter efeitos colaterais muito duros. Então, primeiro momento, o que a gente tem observado? Na semana anterior, nas 2 semanas anteriores, enquanto havia muita discussão se os acordos poderiam ser individuais ou não, os sindicatos eles estavam num papel de coadjuvante. Ninguém estava buscando muito sindicato, se você ligasse para eles, ninguém atendia, você entrava no site, você estava tendo dificuldade em ter até mesmo acesso aos sindicatos. A partir do momento em que veio a MP, especificamente a 936, que é a que realmente tem cheiro de inconstitucionalidade, e assim o Supremo entendeu nesse momento, que eu já estou vendo que tem um monte de perguntas sobre isso, todo mundo quer falar do Lewandowski hoje, né? Quando veio a decisão e acabou taxando de inconstitucional efetivamente e obrigando as empresas a buscarem o sindicato, a gente observou uma mudança de postura nos sindicatos. Então, agora você entra nos sites, tem o telefone de plantão, você entra nos sites, tem o e-mail. Então, eles tiveram uma abertura. Por outro lado, eles estão numa situação mais privilegiada nesse momento. Os sindicatos apanharam muito nos últimos anos por conta da reforma trabalhista. Aí eu estou vendo que tem muitos colegas de RH nos acompanhando, e eles sabem isso melhor do que ninguém por conta das contribuições sindicais. E os sindicatos apanharam muito, sofreram muito. Então, agora eles estão se sentindo, agora é a nossa vez, agora é a vez de ir à forra. Então, a gente tem enfrentado negociações coletivas muito duras porque o sindicato tem feito exigências muito além do que estão na medida provisória, e em alguns momentos, inclusive, exigências de cunho pecuniário, então condicionando as negociações ao pagamento das contribuições. O Sérgio tem uma história, não aconteceu comigo, mas aconteceu com ele, depois acho que ele vai querer comportar sobre essa questão do pagamento. Então, a gente tem vivido uma mudança de cenário. E essa mudança, ela é como se fosse uma janela de oportunidade para os sindicatos. Por que janela de oportunidade? Porque a gente não sabe até que dia vai estar durando essa liminar do Lewandowski. Então, os sindicatos estão aproveitando esse momento para pôr a sua pauta, para tentar fechar os acordos nessa janela de oportunidade, e quem sabe aí também conseguir arrecadar alguma fonte de receita para o sindicato nesse momento. Então, as negociações têm sido muito duras. Quem me conhece presencialmente sabe que eu tenho 1,5 m de altura, vocês sabem que as baixinhas são um jogo duro, a gente não cai fácil, e realmente passei por assembleias sindicais essa semana aí que muito duras, muito difíceis mesmo. E dando sequência nesse tema, como que vocês acham que o STF vai julgar o mérito dessa questão da liminar? André, eu acho que sobre essa perspectiva, isso é uma pergunta que está deixando todos muito aflitos, né? Como Exatamente. O julgamento do mérito dessa liminar do Ricardo Lewandowski, que acho que muita gente tem perguntas aqui. Só pediria para que ninguém falasse palavrão com relação ao Lewandowski, que tem muito empresário que está com vontade de fazer isso, André. Eu acho que essa pergunta ela é tão complexa e tão importante que eu até sugeriria a gente dividir em duas partes. Eu gostaria de falar sobre o aspecto jurídico dessa decisão, né? E eu acho que a Thaís, que gosta muito desse tema, poderia falar um pouco sobre o aspecto político. Falando do aspecto jurídico, o Lewandowski ele foi extremamente legalista ao dar uma liminar, determinando, então, a inconstitucionalidade, pelo menos em caráter provisório, liminar, desse dispositivo que permitia às empresas celebrarem a redução ou a suspensão do salário através de acordo individual.
ele se apegou no artigo 7º da Constituição, dizendo que somente por acordo coletivo, ou seja, com a presença do sindicato, é possível você fazer esse tipo de negociação. Então, a perspectiva do Lewandowski, estritamente sobre a análise legal, ela está correta, porque a Constituição diz isso expressamente, né? Entretanto, aí nós temos uma visão jurídica que é um pouco sensível, porque nós estaríamos diante de um conflito de princípios. Na mesma medida em que a Constituição Federal fala que o empregado tem que ser protegido, que o empregado tem que ser salvaguardado com a proteção do sindicato, num tema que é tão sensível, que é salário, que tem natureza alimentar, na mesma Constituição Federal, no artigo 170, diz que é dever do Estado, um dos princípios básicos da Constituição é do pleno emprego, de medidas que mantenham até se vocês me permitem, eu posso até ler aqui a Constituição, mas ela diz, olha só, artigo 170, que a ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano, na livre iniciativa, Vou pedir para que todos deixem o seu microfone no mudo, por favor. Realmente para a gente poder ouvir o Sérgio melhor. Maravilha. Então, voltando lá ao artigo 170, que fala na valorização do trabalho humano, assegurar a existência digna, busca do pleno emprego. Então, veja, André, e aqueles que não têm uma formação jurídica, que não são formados em direito, nós temos aí um conflito de princípios. Tá? De um lado, o Estado tentando salvaguardar os princípios valiosíssimos, que é o do pleno emprego, por outro lado, a decisão do Lewandowski tentando salvaguardar o interesse dos trabalhadores, que também é um princípio importante. Como é que fica? Num cenário de calamidade. Completamente. Pela minha análise, por um estudo mais profundo em relação a isso, eu arriscaria, pode ser que eu posso me arrepender do que eu vou falar agora, mas eu arriscaria dizer que essa liminar vai ser cassada no mérito. Por quê? Porque quando você tem um choque de dois princípios, você tem que utilizar um sistema de ponderação de princípios, para ver qual princípio ele é mais valioso no momento em que está sendo colocado. E aqui nós temos uma certeza de que nós temos um cenário de calamidade, nós temos perspectiva de ter 40 milhões de empregados se esse cenário se preservar. Então, o Estado está fazendo o papel de salvaguardar emprego, a dignidade humana, enquanto que o outro princípio, pela medida do Lewandowski, está tentando salvaguardar a postura do sindicato. Então, respondendo agora de forma final a tua pergunta, entendo que nessa ponderação de princípios vai prevalecer o princípio do Estado salvaguardando o pleno emprego por conta de uma calamidade, de uma pandemia que está atingindo o mundo inteiro e, na minha visão, desculpe, posso me arrepender do que eu estou falando, eu acredito que vai ser cassada essa liminar. Você, Thaís, qual que é a sua análise sobre esse fato em si? Então, o Sérgio falou que eu gosto muito da parte política, e eu gosto muito dos bastidores mesmo, eu gosto de pensar o que vem antes do direito, e o que motiva o direito, né? Para que a gente não caia de paraquedas aqui nesse mundo com as leis, tudo tem um motivo. Então, o que a gente tem que pensar? O Lewandowski, a decisão dele está bem fundamentada do ponto de vista jurídico, ele se apoia em precedentes da OIT, Organização Internacional do Trabalho, e ele se apoia a modelos adotados na Europa. Ou seja, juridicamente está lindo. Mas eu digo isso é para inglês ver. Por que para inglês ver? Porque a nossa realidade brasileira ela é incomparável com o modelo europeu, pelo próprio tamanho do nosso país. André, pense, vou falar agora para você que já foi CEO de empresa com muitos empregados, vou falar para todos aqueles RHs. Pensem se todas as empresas de vocês, todas as do Brasil, tiverem que bater na porta do sindicato ao mesmo tempo para firmar acordos coletivos. Vamos imaginar que os sindicatos estivessem totalmente disponíveis, que não fossem aproveitar esse momento para meter contribuição, para arrecadar dinheiro. Vamos imaginar que nada disso acontecesse, os sindicalistas estivessem assim, puros como anjos, dispostos a receber. Não haveria mãos, não haveria braços, seria inviável você conseguir formular acordos coletivos para fazer assembleias, para
todas as empresas do Brasil. Então, a decisão do Lewandowski, que é impecável do ponto de vista bem fundamentada jurídica, ela é inaplicável na prática. E eu não estou nem dizendo dos sindicatos quererem se aproveitar. De novo, eu estou imaginando uma situação ímpar, que todo mundo quisesse só formalizar. Seria inviável, a gente não conseguiria fazer isso. E tem uma outra situação. A gente tem acompanhado aí pelos bastidores e o governo já foi conversar com o ministro Dias Toffoli. Então, e ele tinha conversado antes de editar a medida provisória. Ninguém edita uma medida provisória que tem uma chance gigantesca de ser considerada inconstitucional, sem antes se cercar, sem antes combinar com os russos, sem antes ouvir as opiniões. Então, seja porque do ponto de vista jurídico existem argumentos para se interpretar a medida provisória dentro de uma lógica um pouco mais ampliada de constitucionalidade para esse cenário que nós estamos vivendo. Então, ou seja, tem fundamento jurídico para derrubar, seja porque o contexto político, ele ganha um peso muito grande nesse momento, porque ele esvaziou a tentativa do governo de dar apoio principalmente para as empresas pequenas, que já estavam suspendendo os contratos, já estavam encaminhando os empregados para receber o benefício emergencial. Então, ele cria um cenário fático que é incompatível com a decisão do Lewandowski. Então, me parece que o aspecto jurídico ele fica secundário quando a gente sai da porta do Supremo Tribunal Federal, abre a porta da rua e enxerga a realidade fática brasileira de 200 milhões de habitantes e cria uma situação que me parece impossível da gente aplicar aquela decisão na prática. E vai sobrar quebradeira, se a gente não agir de uma forma muito ágil, muito rápida. Se a gente tivesse que fazer um resumo, esse momento hoje, usando aqueles dois grupos que você mencionou no início, Thaís, empresas 100% paralisadas e empresas com jornada reduzida ou com horário reduzido. Se vocês tivessem que elencar 3 providências práticas, e somente 3, para os dois grupos, quais seriam elas? 3 providências imediatas dentro da lei, que não causem problemas no futuro para as empresas 100% paralisadas, 3 providências para aquelas empresas com horários reduzidos ou jornada reduzida. O que vocês recomendariam? Eu vou começar pelo mais difícil, tá, André? Que são as empresas que estão paralisadas. Por que mais difícil? Porque tem um quadro funcional maior para dar conta e tem um caixa que está sangrando, sem recebimento. Então, esse, para mim, é o cenário mais difícil da gente dar conta no contexto emocional, no contexto jurídico, no contexto de RH, no contexto operacional. Então, para as empresas que estão operacionalizadas, o posicionamento mais conservador seria, em primeiro lugar, conceder férias. Conceder férias é um benefício para o trabalhador, dificilmente vai ser discutido ou derrubado na justiça. A medida provisória 927, ela trouxe uma série de flexibilizações à concessão das férias, seja na modalidade individual, seja na modalidade coletiva. Então, postergou prazo para pagamento de 1/3, postergou prazo para o pagamento das férias em si. Então, ela flexibilizou o prazo para comunicação. Então, ela trouxe uma série de ferramentas que não prejudicam o trabalhador de modo algum, mas dão um alívio no caixa da empresa. Então, a primeira medida é, você está fechado? Conceda as férias coletivas, que você ainda tinha saldo do final do ano. Conceda férias individuais. Thaís, não foi suficiente, férias coletivas e férias individuais, eu continuo fechado. Você passa a ter uma segunda opção. Então, a primeira, as férias coletivas e individuais que a pessoa já teria direito. Eu vou só te interromper, e me surgiu uma pergunta aqui. É possível antecipar férias não vencidas? Ou seja, eu rodei férias aquilo que ele já tinha, certo? Direito. Eu posso estender isso e antecipar férias neste cenário que você acabou de nos descrever? Pela CLT não podia, pela medida provisória pode. A medida provisória permitiu que você antecipe as férias individuais dos períodos aquisitivos que ainda estão correndo e que você negocie com o empregado
as férias futuras de períodos aquisitivos que ainda nem se iniciaram. Mas essa era a minha segunda medida, André. A primeira medida, antecipe as férias que você já tem. Certo. Tá? Ou seja, gaste as coletivas, gaste as individuais, sejam as individuais cujos períodos aquisitivos já foram completos, ou aqueles períodos aquisitivos que estão em curso. Certo. Tá aí, já dei, continuo fechado, o que eu faço? Vem a outra medida, antecipe férias futuras, tá? Por que isso eu não coloco na primeira medida? Porque isso já tem algum risco, André. E o risco não é nem jurídico. O risco pode ser econômico e de saúde do trabalhador. Econômico, qual a garantia de que esse empregado daqui 2, 3 anos vai continuar trabalhando comigo? Porque eu estou antecipando umas férias que eu iria pagar daqui 2, 3 anos. Certo. Risco de saúde. Um empregado que vai ficar 2, 3 anos sem férias pode adoecer. Então, essa é uma medida que é possível, mas deixa na caixinha para você usar num segundo momento, tá? Ainda nós temos, dentro da segunda leva, digamos assim, de sugestões, nós temos o uso de banco de horas e nós temos a antecipação de feriados. E lembrando que você pode fazer uma colcha de retalho, né? Você pode fazer férias seguidas de antecipação de feriados, seguida dessa banco de horas. E a terceira medida seria a suspensão dos contratos de trabalho. Essa medida mais dura, a mais complexa e a que vai demandar, de acordo com a decisão do Lewandowski, que está em vigor, tá? Muita gente perguntou, Thaís, mas está valendo a decisão do Lewandowski? Eu sou obrigado a seguir? Sim. A decisão dele foi proferida numa ação direta de inconstitucionalidade e ela tem um efeito que a gente chama no mundo jurídico de erga omnes, ou seja, vale para todos os homens, enquanto a liminar estiver vigorando, é ela que vale. Então, ou seja, precisa de acordo coletivo para você suspender o contrato de trabalho. Porque quando você soma, André, todas essas medidas, férias, banco de horas, antecipação de feriados, suspensão de contratos, muitas empresas conseguiriam regularizar a situação dos contratos de trabalho por até em torno de 90 dias. Tá? E o que significa exatamente, na prática, para leigos como eu, do ponto de vista jurídico e trabalhista, a suspensão do contrato de trabalho? Suspender o contrato de trabalho nos moldes da decisão do Lewandowski, porque o nosso webinar está sendo feito hoje. Se tivesse sido feito na segunda-feira, a conversa era outra. Hoje, significa que você vai formular um acordo com a mediação do sindicato, aonde os empregados não prestarão serviço e, em contrapartida, não receberão. A gente vai ver que tem, por nível, né, de faturamento da empresa, mas no modelo básico, não receberão contraprestação da empresa. Então, a empresa não recebe a força de trabalho, mas em contrapartida não paga. Aí vocês poderiam perguntar, mas quem paga a conta? Quem paga a conta é o governo, através de um benefício emergencial de preservação ao emprego que ele criou. As empresas que tiveram faturamento superior a 4,8 milhões de reais em 2019, essas têm que dar uma contraprestação, um auxílio, uma ajuda compensatória de 30% para esse trabalhador. E esse auxílio tem natureza indenizatória. Então, o empregado fica sem prestar o serviço para as empresas acima de 4,8 milhões, fica na sua casa sem trabalhar, recebe o benefício do governo, que é limitado lá ao valor do seguro-desemprego, e, em contrapartida, a empresa entra, para essas empresas, com 30% dessa ajuda compensatória. Então, não tem trabalho por um lado, não tem salário por outro. Isso pode durar até 60 dias, tá? Essa suspensão do contrato. Então, só vou recapitular. Para empresas que estão com 100% das atividades paralisadas, teríamos 3 medidas que seriam as prioritárias. Dar férias, cogitar antecipação de férias, mas tem que olhar impactos disso no futuro, como você falou, e suspensão do contrato de trabalho, certo? Isso mesmo, e antecipação de feriados e banco de horas. É isso mesmo, banco de horas e antecipação de feriados, isso. Aí eu faço uma pergunta para o Sérgio. Quando a gente fala da questão de banco de horas, Sérgio, é possível a gente manter 2 bancos de horas simultâneos?
ou seja, o banco de horas antigo e o banco da MP 927, esta de agora? Essa é uma pergunta bem recorrente, André, porque acontece o seguinte, muita gente já estava utilizando essa medida do banco de horas, porque é uma ferramenta de gestão muito oportuna, principalmente depois da reforma trabalhista, que permitiu que as empresas celebrassem acordo de banco de horas sem a participação do sindicato, quando você decide fazer um banco de horas com duração de até 6 meses. Aí veio a medida provisória e trouxe uma ferramenta que eu achei a mais importante de todas, que vai ser muito útil para o empresário, que é o banco de horas com a possibilidade de você fazer o zeramento dessas horas no período de 18 meses. Ou seja, a partir do término do período como é que a gente chama esse momento que a gente está vivendo aqui agora? Calamidade. O término do período de calamidade, que por força de lei determinaria dia 31 de dezembro de 2020, então a partir de 1º de janeiro de 2021, você teria então 18 meses para compensar. Então veja que é uma ferramenta muito legal. Você pode ter um empregado aí em casa 1 mês, 2 meses, 3 meses, até 4 meses ele pode ficar em casa sem trabalhar, e depois você compensa isso no decorrer de 2020, de 2021 e 2022 com horas extras. Então, isso é muito bom. Respondendo à tua pergunta, nós temos hoje uma situação de que muitas empresas têm um banco antigo velho e o banco da medida provisória 927. Como é que faz isso? As soluções elas podem ser variadas. Alguns defendem que você pegaria esse banco velho, ou seja, essas horas que você tem que pagar para os empregados, porque o banco já está vencendo, você postergaria, você prorrogaria pelo prazo de 90 dias esse banco de horas antigo. Então, vamos supor que você tivesse que pagar no dia 1º de maio as horas extras acumuladas pelos empregados, lá de 2019, por exemplo, né? Aí você faz o quê? Não paga, e prorroga por mais 90 dias esse pagamento. E isso está previsto expressamente na medida provisória. Outros argumentos que você pode pegar essa matéria, esse banco de horas velho, e já jogar a regra do banco de horas novo. Ou seja, essas horas que você tinha para pagar agora, dia 1º de maio, você não paga e joga dentro desses 18 meses que você tem para frente. Então, nós teríamos essas duas medidas que você poderia utilizar, né? Claro, sempre pode ter algum risco de interpretação de que a empresa não poderia estar mexendo nesse banco de horas velho, porque ele já tinha uma data prevista para fechamento, mas aí a gente vai se apegar nesse estado de calamidade, a gente vai se apegar na prevalência do acordo individual sobre o coletivo, que também é um postulado da medida provisória 927, que também está para ser discutido pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, nós temos argumentos. E só para fechar essa questão, eu queria dizer para vocês que muitas das soluções elas têm que ser analisadas caso a caso, porque às vezes uma solução que serve para você pode não servir para outro empresário, porque ele tem características do negócio dele que não funcionam. Então, por isso que é importante que você veja as nuances de cada caso. Ótimo, ótimo. Tem várias perguntas aí do pessoal, e eu vou... a gente falou, por enquanto, das 3 principais medidas para empresas 100% paralisadas. Eu também estou aprendendo, estou, inclusive, fazendo as minhas anotações para todos os participantes, né? Eu sou André Caldeira, sou CEO da Propósito Transsearch, e o nosso negócio é gente, mas eu sou um headhunter, nós fazemos busca de talentos estratégicos para as empresas e fazemos a avaliação e o desenvolvimento desses talentos estratégicos para os nossos clientes. Como nós interagimos com diversas organizações, diversas áreas de RH de talentos, a gente apoia uma iniciativa como essa do Escritório Marins Bertoldi, dada a importância do tema em relação aos comitês de crise, em relação ao que fazer. Então, eu fiz uma pergunta aqui agora há pouco para a Thaís e para o Sérgio, que são os especialistas nessa área trabalhista dentro da banca do escritório, sobre 3 principais ações para empresas 100% paralisadas, que é o que a gente está discutindo agora, e daqui a pouco 3 principais ações para empresas paralisadas parcialmente. Não entramos nisso ainda. As 100% paralisadas, as 3 principais ações foram dar férias agora,
Segunda, antecipar fins de semana e bancos de horas, e, eventualmente, antecipar férias futuras, mas isso a ser analisado, como bem disse a doutora Thais. E a terceira, suspensão do contrato de trabalho. Aí eu vou mergulhar em algumas dúvidas que chegaram via chat, algumas perguntas que chegaram via chat. A primeira delas, no quesito férias antecipadas, que é aquele um pouquinho mais espinhoso. O entendimento jurídico seria de que elas têm que ser pagas agora, dentro do que foi previsto, ou poderia ser acordado para pagamento lá no vencimento, porém, o empregado continuar trabalhando no futuro. A medida provisória, André, ela determina que essas férias, elas não precisam ser antecipadas, como diz a CLT, mas ela determina que o pagamento delas tem que ser feito até o 5º dia útil do mês subsequente. Então, se você for colocar o teu empregado em férias a partir de segunda-feira, na próxima semana, e depois da Páscoa, então você vai colocar o teu empregado em férias na segunda-feira. Você vai ter até o 5º dia útil do mês de maio, acho que vai ser dia 6 de maio, para pagar essas férias. Ou seja, ela vai acabar entrando no fluxo do teu caixa como pagamento de salário, né? E aquele 1/3 de férias que todo empregado recebe, você tem até o dia 20 de dezembro para pagar. Então, ele fica postergado o pagamento desse 1/3 de férias para o dia 20 de dezembro. As férias, repito, não precisam ser antecipadas como a lei determina, a CLT determina. O pagamento vai ser feito no 5º dia útil do mês subsequente. Mas e se eu resolvesse antecipar férias futuras, ainda não vencidas, como se daria o pagamento? Que eu acho que é essa a pergunta aqui. Aí, quer responder? O artigo da medida provisória que trata da antecipação de férias, sejam aquelas dos períodos aquisitivos que ainda estão acontecendo e não foram completados, sejam daquelas que nem começaram ainda, o artigo é o mesmo e o prazo para pagamento também é o mesmo. Então, você vai pagar os dias, o salário, até o 5º dia útil do mês subsequente e 1/3 de férias lá na época do pagamento do 13º. Por isso que eu falei cautela nessa medida, André. Tanto na questão da saúde, né, que você falou, porque essa pessoa pode precisar disso no futuro. Né? Quanto na questão do bolso. Na questão do bolso. Entendi. Importante isso. Outra pergunta que tem aqui, eu gosto de ping-pong, então eu vou cortando um pouco vocês, porque eu acho que a gente consegue cobrir o maior número de pontos possível. Sobre a suspensão do contrato de trabalho. Aquela terceira alternativa que poderia ser cogitada, né, para a empresa 100% paralisada. Se o trabalhador se opuser, a empresa pode recorrer à demissão do mesmo? Então, por isso que o Lewandowski, nessa decisão, tem jogado para o acordo coletivo. O acordo coletivo, para ser entabulado, depende de uma assembleia. Ainda que essa assembleia hoje possa ser feita de forma virtual, como foi a que eu participei dessa semana. Na Assembleia, vale o caráter democrático, a maioria. Então, se 20 pessoas participaram da Assembleia, 15 concordaram, 5 rejeitaram, a decisão da maioria vale para todas. Portanto, o acordo coletivo vale para todos, inclusive para aqueles empregados que não concordariam. Por quê? Porque é por isso que você negocia com o sindicato. Por isso que você não está negociando individualmente. A decisão da Assembleia de Trabalhadores, que é o fato antecedente necessário à negociação coletiva, ela se sobrepõe às vontades individuais. A vontade coletiva prepondera sobre a vontade individual. Então, o acordo coletivo ele tem desvantagens, por obrigar a gente ir lá pedir bênção para o sindicato, mas ela tem vantagens, porque ela tem eficácia para toda aquela categoria que está afirmando. Tá. E esse novo banco de horas que a gente comentou, ele precisa ser formalizado, o acordo com o sindicato? Essa é uma outra pergunta feita pelos nossos participantes. Não há necessidade, André. A lei é clara, a medida provisória 927 é muito clara de que esse acordo ele vai ser um acordo individual. Então, ele precisa ser por escrito, tá? Não pode ser aquele acordo verbal. Tem que ser por escrito. No banco de horas tem que constar os requisitos que estão sendo utilizados, como comunicação com o empregado, como que ele vai usufruir, como que ele vai controlar esse banco. Então, isso tem que ser formalizado. Mas não há necessidade de envolver o sindicato. E o limite deles são 18 meses a contar do término do período de calamidade. Posso botar uma pimentinha, André?
Pode, por favor, adoro pimenta, vamos lá. Então, porque, na verdade, essa possibilidade dos acordos individuais da primeira medida provisória 927, inclusive do Banco de Horas, essa que o Sérgio acabou de falar, também está tendo a sua constitucionalidade discutida no Supremo. Só que, diferentemente do caso da suspensão e da redução de salário, onde teve uma liminar no sentido de adequar a medida provisória à Constituição, no caso da primeira medida provisória, 927, que permite esses acordos individuais para tudo isso que a gente falou, antecipação de férias, antecipação de feriados, banco de horas, tudo isso está permitido por acordo individual na 927. A ação direta de inconstitucionalidade que está discutindo a 927 não teve liminar concedida. É o ministro Marco Aurélio, que é o relator, e o Marco Aurélio disse, numa primeira análise, eu entendo que a medida provisória não é inconstitucional. Por isso que no dia de hoje, a gente tem a tranquilidade de falar que o acordo individual vale nesse momento. Claro, o Supremo vai julgar o mérito da constitucionalidade dessa primeira medida provisória no dia 15 de abril. Então, lá no dia 15 de abril, pode ser que o Sérgio fale igual um político aí, esqueçam o que eu falei, esqueçam o que eu escrevi. Pode ser que por isso que um dos comentários de uma participante foi, então devemos esperar até o dia 16? Isso é por conta do julgamento da primeira medida, da ação direta de constitucionalidade da primeira medida provisória. Então, a gente brinca assim, tudo que a gente está falando agora, escrevam a lápis. Não tatuem no corpo e escrevam a lápis. Mas hoje, fato é que não foi concedida liminar. Portanto, hoje está valendo o acordo individual. Ai, Thaís, mas no futuro pode ser que a justiça derrube? Pode ser, mas pode ser que a gente não esteja vivo, pode ser que a tua empresa não esteja aberta, pode ser que uma nave espacial tenha invadido esse planeta, pode ser tanta coisa. Então, a gente tem que falar no dia de hoje. No caso da suspensão do contrato e redução, tem liminar. Só acordo coletivo. No caso do Banco de Horas, não tem liminar. Hoje. Tá. Como eu já disse, eu sou headhunter, não sou advogado, estou aprendendo aqui, acho que, de fato, a gente está prestando um serviço para os nossos clientes, para as pessoas que estão participando, porque a gente precisa de informação. A gente está vivendo uma era, com essa questão virtual, de um crescimento absurdo de fake news, de notícias que, na verdade, não são reais, de comentários. Então, as pessoas que não têm estrutura ou embasamento se colocam como especialistas. Então, eu acho que aqui a gente tem uma importância muito grande do ponto de vista de trabalhar com os fatos de hoje e seguir juntos em prol de algo em relação à segurança, à propriedade, ao entendimento das leis, né? E aí veio uma pergunta aqui, e aí, enquanto veio a pergunta e vocês respondiam, eu fui pesquisar o que era isso, porque a pergunta foi, no entendimento jurídico, poderia ser aplicado o artigo 501 da CLT. Eu não tinha a menor ideia do que é o artigo 501. Então, sim, eu queria que vocês explicassem rapidamente, mas bem rápido mesmo, o que é esse artigo 501 e se ele poderia ser aplicado nesse momento. Ok. O artigo 501 da CLT, ele fala de força maior. Então, quando ocorre a força maior, que é um acontecimento inevitável, imprevisível, e no qual o empregador não pode fazer nada para evitar, ele tem a característica de força maior. Quando isso ocorre, uma eventual demissão do empregado, ela seria feita com o pagamento das indenizações pela metade. Isso. Então, nesse caso, haveria aí uma contribuição por parte do empregado, que vai abrir mão da metade da indenização, e o empregador paga metade da indenização. Então, nós estaríamos falando de uma demissão, André, com a indenização do fundo de garantia pela metade, ok? Isso, e é válido neste momento? É válido porque a medida provisória, ela diz que esse momento de calamidade, ele se enquadra na definição de força maior, tá? Então, sim, pode fazer a demissão por força maior, pagando a metade das verbas rescisórias. Mas só lembra... Desde que é acordado com o sindicato? Não. Veja só. Thaís, pode complementar que você vai falar da força maior. Eu ia dizer, desde que essa força maior leve à extinção do estabelecimento. É um requisito. Por exemplo, eu tenho, sei lá, uma rede de estacionamentos, ou eu tenho uma rede de lojas em shopping center, está tudo fechado. Não é tá fechado temporariamente. A lei fala extinção do estabelecimento. Quando a força maior leva à extinção do estabelecimento, eu posso pagar metade.
Ou seja, parei de receber e não tenho como arcar. Fechei, dei baixa. Fechou. Não pode ser temporária, tá? Não Pode ser temporário, tá bom, tá bom. Entendi. Ok. Bom, eu queria agora que a gente entrasse no segundo capítulo. A gente falou, então, sobre empresas 100% paralisadas, e aí agora eu queria que a gente falasse um pouco sobre empresas paralisadas parcialmente, com redução de jornada e afins. 3 principais providências para esse tipo de empresas. Todas as providências, André, para as empresas que estão atuando, mas que com seus quadros reduzidos, elas partem da mesma premissa: negociar com o empregado, que são as premissas da MP 927, lembrando, de novo, quem entrou agora, não há liminar declarando inconstitucionalidade, está aguardando o julgamento no Supremo ali no dia 15 e no dia 16, que uma das participantes já sinalizou, tá? Então, todas as respostas para as empresas que estão abertas e ativas dependem da análise da constitucionalidade desse dispositivo. Posso negociar direto com o empregado? Hoje pode. Ninguém veio e disse que era inconstitucional. Então, hoje pode. O que eu posso, então, negociar com o meu empregado para adequar essa situação? Alterações de turno. Então, tem empresas que, ao invés da pessoa trabalhar 8 horas por dia, adotou 12 por 36, aquela jornada 12 por 36, porque daí o empregado se expõe menos. Vai trabalhar dia sim, dia não. Dia sim, dia não. Então, alterar os turnos de trabalho dos empregados. Eu não estou falando ainda em reduzir nada, tá, André? Estou falando só em alterar os turnos de trabalho. Segunda medida, utilizar banco de horas para folgas totais ou parciais. Então, eu vou trabalhar eu tenho 100 empregados, mas eu vou deixar só 50 trabalhando para evitar aglomeração e porque eu não tenho demanda para os 100. Então, esses 50, eu posso, então, ou transformar em 12 por 36, num dia vem 50, no outro vem 50, ou eu posso manter os turnos regulares, não quero mexer em turno, e 50 eu boto em banco de horas, gozando folga. Ou 50 eu posso pôr em férias, antecipação de férias, férias coletivas, antecipação de feriados. Então, aqui a gente entra nas mesmas medidas, tá? Não deu certo, Thaís, não foi suficiente essas medidas, adequar os turnos de trabalho, não foi suficiente banco de horas, não foi suficiente antecipar feriados, não foi suficiente férias. Eu preciso que eles trabalhem menos. Aí nós vamos entrar na redução proporcional de jornada e de salário, que é o tema polêmico, que é a da segunda MP, eu brinco MP parte 2, o retorno, que é a 936, que essa sim teve uma decisão liminar do ministro Ricardo Lewandowski, adequando a interpretação dela à Constituição, no sentido que só poderia acordo coletivo. Então, para essas empresas que ainda estão ativas, mas com o quadro reduzido, você pode reduzir a quantidade de horas dia que esse empregado vai trabalhar e, proporcionalmente, reduzir o salário desse empregado, e o empregado vai receber esse benefício econômico, esse benefício emergencial de preservação do emprego pago pelo governo, claro, nos critérios, nos valores, nos patamares que estão lá na medida provisória e que servem para isso daí. Muita gente me pergunta, Thaís, eu suspendo o contrato de trabalho ou eu reduzo a jornada? Eu te devolvo a pergunta. Depende, você está aberto ou fechado? Se você está fechado, não adianta nada reduzir jornada, a não ser que você possa trabalhar home office, outras atividades. Então, se você está fechado, suspende o contrato de trabalho. Se você está aberto e você precisa de menos horas de trabalho, então o instrumento adequado é a redução de jornada com a redução de salário proporcional. Recapitulando, para quem está entrando agora, por conta da decisão do Lewandowski com o acordo coletivo. E, pegando gancho nisso, como fica a redução da jornada do empregado que tem cargo de confiança e não tem controle de jornada? Essa questão é interessante, né? Porque você fala assim que você pode reduzir o salário, reduzindo proporcionalmente a jornada. Mas você pega um cargo de confiança que ele não tem uma jornada estabelecida pelo controle, né? A medida provisória, ela não faz referência a esse cenário. O que a gente interpreta, André, é no sentido de que, como você não tem como reduzir a jornada diária do empregado que detém cargo de confiança, você reduz o volume de atribuições dele.
né? As atividades por ele desempenhado. Então, vamos imaginar que dentro da atividade de um gerente, ele tenha lá 4 atribuições muito específicas, muito bem delimitadas. Você reduz essas atividades para 2 e reduz o salário dele 50%, seria uma alternativa encontrada para você também beneficiar esse gerente. Aí você fala, como assim? Você está usando a expressão beneficiar? Sérgio, você está dizendo que reduzir a jornada de alguém e o salário é beneficiar? Nesse momento eu entendo que sim, porque senão ele vai ser demitido. Então é melhor você ter o seu salário reduzido do que perder um emprego. Então eu penso dessa forma, não sei se a Thaís concorda, mas me parece que a solução para o cargo de confiança seria realmente reduzir as atribuições e não o tempo de trabalho. Deixa eu botar uma pimentinha. E que comentário vocês podem fazer para o formato não CLT? Então, vamos pensar num estatutário ou num PJ. PJ talvez seja o mais apimentado. André, eu acho que a premissa básica, seja para o cargo de confiança, seja para o hipersuficiente, seja para o PJ, a premissa básica é a mesma. Negocie com o seu empregado, negocie com o seu prestador de serviço. Porque todas essas medidas que a gente está conversando de adequação, elas têm como fundamento jurídico a negociação direta com o trabalhador. E quando você fala negociação, por isso que o nosso bate-papo hoje não é à toa que ele diz construindo soluções. Não tem resposta pronta. Então, o que a gente pensa nesse momento de apoiar os nossos clientes? Nós temos que construir soluções com a maior segurança jurídica possível. Como que eu faço isso? Com boa-fé objetiva, com transparência, com documentos bem redigidos e com clareza, para você deixar claro que você não está passando a perna no prestador de serviço ou no empregado, e que são medidas necessárias, extremas, para a manutenção do trabalho, para a manutenção do emprego e da renda. Então, nessa sugestão, para começar ali, para fechar a questão que o Sérgio me jogou a bola, em relação ao cargo de confiança, capriche no documento que você vai produzir, deixe muito claras as regras. Quando você estiver falando de uma pessoa que não está sob o manto da proteção da CLT, seja um PJ, seja o estatutário, você tem ainda mais liberdade para negociar, porque você está dentro do manto da autonomia da vontade, da autonomia das partes. O que as partes negociarem, o que as partes pactuarem, está valendo. A gente tem que tomar cuidado, aqueles que são estatutários, porque esses se sujeitam aos estatutos da empresa e aquelas condições definidas nos atos constitutivos. Então, antes de você fazer qualquer ajuste, reduzir o prolabore do diretor estatutário, dê uma olhada como está nos atos constitutivos e no que foi feito, e se permite que isso possa ser feito uma repactuação direta entre o CEO e o diretor, ou depende de passar por uma assembleia. Aqui a gente se sujeita, tá, ao rito societário, às determinações, aos atos constitutivos da empresa. Para o PJ, que tem contrato de prestação de serviço, basta fazer o aditivo do contrato de prestação de serviço, readequando a prestação de serviço realizada e a contraprestação dada pela empresa. Aí tem menos amarras, porque não é um empregado subordinado sobre o manto protetor da CLT e dessas medidas provisórias que a gente tem conversado. Tem uma outra pergunta aqui, de um dos participantes. Colocamos o time administrativo em home office e reduzimos a jornada e salário proporcionalmente. No home office, deve-se controlar a jornada ou não? Pode falar, Thaís. Então, eu adoro. Eu tenho uma certa tara por home office, adoro. Vocês sabem que a gente discutiu muito, esse foi o hit do momento de 2 e 3 semanas atrás, quando as empresas foram para o home office, né? E havia a pergunta, tenho que manter controle ou não tenho que manter controle? Até 23 de março, que quando veio a medida provisória 927, então as empresas que deram home office antes de 23 de março, havia um vácuo legislativo, um buraco, porque não disciplinava como ficava o controle de jornada para essas pessoas. O que muita empresa fez, diante da ausência de legislação específica, estava mantendo controles alternativos de jornada, por papeleta, por sistema, por planilha do Excel, adotando outros métodos.
Veio a medida provisória 927, lá no dia 23, ela é de 22, mas ela é domingo de madrugada, então vale para o dia 23, segunda-feira mesmo. E ela diz, os empregados que tiverem teletrabalho, home office, por conta dessa situação da pandemia, pode-se aplicar a eles a exceção do artigo 62, inciso 3º da CLT, que é a previsão legal da ausência de controle de jornada. Tá. Então, depois do dia 23 de março, em tese, as empresas estariam desobrigadas de realizar o controle de jornada. Aí você poderia perguntar, André, mas vale a pena estar desobrigada? Depende da tua empresa. Vou usar o nosso exemplo, o escritório da advocacia, que foi debatido, né, Sérgio? Muito pelos sócios, se nós manteríamos o controle de jornada ou se nós nos adequaríamos ao texto da medida provisória. E nós optamos por manter o controle de jornada. Estou vendo que o nosso gerente de RH está também acompanhando, então se eu falar alguma coisa diferente, ele vai arrancar minhas orelhas. Vai puxar a orelha. Vai puxar a orelha aqui no chat. Mas nós optamos por manter o controle de jornada dos seletistas, atendendo a argumentos de RH muito importantes e que a gente do jurídico tem que ser sensível a ouvir a opinião do RH. Por exemplo, o controle de jornada permite controlar a produtividade de forma mais fácil. O controle de jornada faz com que o próprio trabalhador que não está acostumado a trabalhar em home office tenha um argumento a mais para tentar manter uma rotina. Então, para algumas empresas, manter o controle de jornada pode ser um ponto positivo, pode ser uma vantagem do ponto de vista de administração de recursos humanos. Do ponto de vista jurídico, sempre. Se você tem um documento que mostra o horário que esse empregado trabalhou, se lá no futuro ele vier dizer, não, no período da pandemia eu trabalhava 20 horas por dia, você vai dizer, mentira, tá aqui o documento, tá aqui que você me informou. De outro lado, temos clientes nossos, empresas com 15 mil empregados, muita gente trabalhando em home office, era inviável você manter o controle alternativo de jornada de todas essas pessoas. Os líderes, nos primeiros dias, eles passavam o dia inteiro só controlando e compilando informação para passar para o RH. Para essas não é inviável, para essas vamos usar a faculdade que a medida provisória disse de você liberar do controle. Tem o risco jurídico, lá no futuro o empregado pode dizer, mas você continuou controlando o meu horário, você sabia o horário que eu me loguei no sistema, o horário que eu me desloguei do sistema, você controlou a minha produtividade e você viu que eu trabalhei 20 horas por dia. E lá na futura a gente não vai ter um documento para apresentar para provar essa jornada. Então vai ter que se virar nos 30 no processo trabalhista para provar. Resumindo, André, não tem resposta certa, você tem que adequar o que é bom para a sua empresa. Quero ficar sem o controle de jornada? Pode, a MP permite. Quero manter o controle de jornada? Ótimo, você pode também. O importante é que isso conste do documento que você está firmando com o empregado e que as regras fiquem claras. Muito bom. A gente está nos minutos finais aqui, eu queria só fazer um ping-pong e aí agora passar um pouquinho para o Sérgio. Sérgio, o empresário pode exigir do poder público a responsabilidade pelo pagamento das verbas rescisórias dos empregados demitidos pelo fechamento da empresa em razão desse momento de isolamento social? Então, André, isso é uma pergunta importante, até porque o presidente Bolsonaro andou tagarelando por aí, né? Dizendo que as empresas poderiam fazer isso. Essa é uma questão altamente excepcional, diria excepcionalíssima, prevista na CLT. Os que fizeram direito ou administração devem ter tido isso na faculdade, chamado fato do príncipe, né? Que é a situação na qual, quando o poder público ele determina o fechamento de alguma atividade, ele, poder público, vai ter que arcar pela indenização dessas verbas rescisórias, né? A questão é bem polêmica, se vocês forem pesquisar isso, e vão verificar que tem autor que diz que haveria, sim, a obrigação do poder público, caracterizando o fato do príncipe, e outros dizendo que não. Na minha opinião, não, pelo seguinte, essa decisão por parte do poder público de fechamento, não de fechamento, mas de evitar o convívio social, né? Ela acabou atingindo uma coletividade de empresas, ela não foi direcionada a um determinado segmento. E também tem como fator a proteção do público em geral, salvaguardando a vida das pessoas. Então, não seria um ato arbitrário por parte do poder público. Então, eu entendo que gerar essa responsabilização para a sociedade, por que para a sociedade?
Porque se é o poder público que está pagando, é a sociedade, eu, você, né, todo mundo. E aí a gente poderia ter empregadores oportunistas que, na verdade, já iam fechar de qualquer jeito, porque não estão administrando bem os seus negócios, querer que o Estado pagasse isso. Eu acho uma tese difícil de emplacar na prática, até porque o empregado demoraria muito para receber essas indenizações rescisórias, né, André? Imagine você brigar contra o poder público para receber a multa de 40% do teu fundo de garantia. Você vai ficar anos brigando, né? Então, eu não arriscaria, em que pese haver opiniões em sentido contrário, eu manteria uma postura mais conservadora em relação a isso. E em relação aos pagamentos dos acordos em ações trabalhistas, dado o momento de suspensão dos prazos judiciais, esses pagamentos dos acordos também estão suspensos? É a pergunta de todo dia, André, para a gente que atua no contencioso, a nossa equipe lá, todo dia cliente ligando, sabe aquele acordo que eu fiz lá em fevereiro? Posso não pagar agora? Não, gente, a suspensão dos prazos que o CNJ determinou agora, até 30 de abril, ele é para os prazos processuais, não é para os acordos firmados e pagamentos entabulados. Aí vocês poderiam perguntar, Thaís, mas eu não tenho caixa. Não tem dinheiro para pagar o acordo. Eu fiz o acordo e a situação alterou. O que eu faço? Nesse momento, você tem que procurar o advogado seu que realizou o acordo. Ele vai ter que procurar, num primeiro momento, o advogado da parte contrária e tentar renegociar. Não conseguiu renegociar, você vai até o judiciário peticionar, comprovar, argumentar e demonstrar que se tornou inviável. Por exemplo, eu sou uma pequena loja no shopping. Eu estou fechada há 2 semanas. Eu já não consegui pagar nada, não consegui pagar condomínio, aluguel, já estou no CEPROC, já estou com a minha vida financeira completamente em frangalhos. Eu não consigo pagar esse acordo que fez. Judiciário, revise o negociado. Então, não é automático, não é suspender o pagamento espontaneamente, você vai precisar envolver o teu jurídico para negociação com a parte contrária e, se não der certo, tentar obter. Existem argumentos jurídicos, André, para a gente tentar sensibilizar o judiciário a repactuar os modelos desse contrato, e já tem precedentes, tá? Já tem decisões favoráveis às empresas repactuando os acordos, mas não é automático e é algo que exige uma argumentação robusta e uma comprovação eficiente de que se tornou impossível você cumprir aquela obrigação que você assumiu. Muito bom. Meus caros, são 10 horas e 3 minutos em respeito à nossa pontualidade. Diga, Sérgio. Eu queria só fazer um comentário bem rapidinho, porque amanhã é feriado, de domingo, Páscoa. A medida provisória, ela menciona essas questões dos feriados, sabe? Que você poderia antecipar. Mas por que eu quero falar de amanhã? Amanhã é um feriado religioso, né? Domingo também é considerado uma data religiosa. E nesses casos, a medida provisória permite, André, que você negocie a antecipação desses feriados apenas se não for feriado religioso. Se for feriado religioso, você tem que ter autorização expressa do empregado, tá? Só lembrei que amanhã é feriado porque a medida provisória trata disso. Fechando parênteses aqui. Muito bom. A gente tem ainda mais de 50 participantes conosco, agradecer a participação de todos, as inúmeras perguntas, certamente a gente teria conteúdo para ficar uma manhã toda, ou quem sabe um dia todo, e no dia de hoje, porque semana que vem existirão novos capítulos, né, para essa série que a gente está vivendo, uma série com muitas emoções para todos nós. Quero, em especial, agradecer a participação de vocês dois, doutor Sérgio, doutora Thaís, pelo conhecimento, pela disponibilidade, pela forma didática de explicar dúvidas que, na verdade, estão na cabeça de todos nós, cabeça dos empresários com os quais eu lido diariamente. E ao finalizar, eu queria deixar uma mensagem de que é muito importante nós nos conectarmos em prol da informação segura, da informação com substância e praticarmos a questão da segurança. Isso que a gente está fazendo é algo por nós mesmos, pelas nossas famílias, pela sociedade, e aí os aspectos jurídicos, eles são absolutamente necessários, mas eles são uma consequência das nossas ações, e a gente precisa se manter seguros, precisa pensar nesse bem maior. E eu acho que é isso que a gente praticou durante essa manhã. Obrigado a vocês, obrigado aos participantes, e a gente fica à disposição para dúvidas que vocês possam ter.
Vocês querem deixar e-mails que a gente possa colocar aqui no chat? Qual que é o teu e-mail, Thaís? Pessoal, muito obrigada a todos que nos acompanharam e saibam que estamos juntos, viu? Que a preocupação de vocês é a nossa preocupação e estamos totalmente à disposição. O meu e-mail são as iniciais do meu nome, é Thaís Poliana de Andrade, então é tpa@marinsbertoldi.com.br. Força, muito obrigada, André, obrigada, Sérgio, bom dia a todos. Sérgio, qual é o seu e-mail? André, anota então, antes só que eu quero agradecer a participação dos clientes, dos amigos, dos parceiros, do público que acompanhou. Só fazer um comentário bem rápido, às vezes eu fico pensando por que eu não estudei mais matemática no colégio e ir para uma ciência exata, né? Porque o direito tudo depende. Semana que vem a gente pode estar falando o contrário do que a gente falou hoje, né? Mas, enfim, a vida é essa e esse é o nosso papel, de informar e gerar o máximo possível de segurança para vocês dentro de toda essa insegurança vigente. Fico à disposição para responder os e-mails. O meu e-mail são as minhas iniciais também, SRP, de Sérgio Rocha Pombo, srp@marinsbertoldi.com.br. Muito bom. Eu coloquei já os nossos e-mails, nossos 3 e-mails aqui no chat, para aqueles que quiserem manter contato. De novo, agradeço a presença de todos, um bom dia e uma feliz Páscoa, feliz e segura Páscoa para todos. Obrigado, um abraço, tchau, tchau. Um abraço a todos. Um abraço.